Opa, tem uma recorder, quem gravou aí? Alguma coisa gravou aí. Bem, meus amigos, então, boa noite mais uma vez. Então, hoje vamos terminar, a nossa proposta é terminar aquele nosso workshop, onde cada um tinha a missão aí de fazer, mostrar, né, o quadro, preencher, né, o quadro para tomada de decisão estratégica que foi proposto, foi o objeto de estudo da dissertação de mestrado do professor Andrei, lá na Escola Superior de Propaganda e Marketing, né? Ele criou esse quadro, então, né, me mostrou, e eu falei, pô, esse quadro é bacana para a gente poder estruturar um problema, né? E aí veio a ideia de cada um pegar um problema e apresentar para os demais a estruturação do seu problema a partir desse quadro. Depois que a gente entender perfeitamente o problema, aí a gente começa aquela sodomia que a gente faz com a matemática, né? Aí a gente começa, né, pega um método, pega outro, mistura um com o outro, mistura 3 métodos, vê o que sai, né? Mas antes de começar essa sodomia, a gente precisa entender perfeitamente as condições de contorno do problema. E é justamente para isso que esse quadro serve. Tá? Então, quem que ficou Corriça, eu lembro que apresentou. Quem mais apresentou? Quem que ficou faltando? O Arthur apresentou. Não apresentou? Apresentou. Sim, senhor. Ficou faltando o Davi. Davi apresentou? Apresentei, professor. Apresentou? O quadro, sim. Adilson. Adilson apresentou? Não apresentei ainda não, professor. Então, vamos lá. 5 minutos, mais ou menos, hein? Para não encher o saco. Quer que eu comece aqui? Pode apresentar. Vai lá em share screen. Perfeito. Tá todo mundo conseguindo ver aí, pessoal? Tá, foi. Tá, legal. Então, primeiro explica o teu problema, aí depois fala sobre o quadro. Tá. Pessoal, boa noite. Calma aí. Boa noite, né, primeiramente. Vou só me apresentar aqui rapidinho, porque é a primeira vez que eu falo aqui, acho que ninguém me conhece ainda, só o comandante. Meu nome é Adilson Vilarinho, né, eu faço engenharia de produção lá na UF, e agora eu comecei a fazer estágio lá no Casnave, e o comandante Marcos Santos está lá me supervisionando. Então, aí eu comecei a assistir essa aula aqui também com vocês. Vai ser uma honra aqui poder aprender, com tanta gente fera. Então, vamos lá. O problema que eu trouxe aqui, né? Eu vi aí na última aula o problema que o pessoal trouxe, helicóptero, avião. Fiquei até um pouco, caraca. Mas, assim, eu trouxe o problema da minha realidade, né, aqui, da empresa júnior, que eu faço parte lá da UF, que é a Meta, uma empresa júnior de engenharia e gestão de negócios, que é uma empresa de consultoria. Então, lá, agora a gente está passando por alguns probleminhas, né? A gente era a segunda maior empresa júnior do estado do Rio, e agora a gente está tendo uns problemas, enfim, no nosso site, na nossa empresa mesmo, a gente caiu nosso faturamento, e a gente vai até ultrapassado pela Aira, que é uma outra empresa júnior também do FRJ. Então, né, qual é a motivação nossa como empresa? É atingir pelo menos os 400k de faturamento em 2021 e tentar recuperar esse posto de segundo lugar, pelo menos. Porque a primeira colocada é a Fluxo, também do FRJ, está muito à frente. Então, o primeiro passo é justamente retomar esse segundo lugar para depois pensar no primeiro. Então, atingir 400k de faturamento seria essa recompensa, que é a nossa principal motivação. Tá, aí, porque pelo que eu me lembro da outra aula, o próximo são as regras, né? Então, nas regras, quais seriam as restrições, né, para a gente alcançar esse objetivo? A nossa capacidade produtiva, porque é uma empresa júnior, então todos lá são alunos ainda, estão cursando engenharia, tem 5 engenharias: produção, elétrica, civil, mecânica e telecom. Então todos lá são alunos, e assim, a prioridade número 1 é a faculdade. Então, às vezes acaba que
os membros estão muito alocados com matéria e tudo mais, e a capacidade produtiva fica reduzida. A alta rotatividade dos membros também, por ser uma empresa júnior, né? Geralmente os membros ficam de 6 meses a 1 ano, né? As pessoas precisam estagiar, precisam receber salários, enfim. Os custos também são restrições, porque não, a gente tem limitações de investimento, né? Lembrando, a gente é uma sociedade sem fins lucrativos, então todo dinheiro, todo recurso que a gente arrecada é para ser reinvestido por membros em tal. Então, assim, a gente tem uma limitação de custos para poder reinvestir em anúncios, enfim, e impulsionar mesmo a empresa. E o controle de WIP, né, que é o Work in Progress, que é basicamente, assim, os prazos. Então, a gente tem esse controle de prazos aqui, que também é uma limitação. O desafio, como eu havia comentado, que é retomar esse posto de segundo lugar de maior empresa júnior do Rio e competir com a Fluxo pela primeira posição. Vou passar aqui para o cenário, para os jogadores, perdão. Aí, aqui em jogadores, né, a gente tem os aliados e os concorrentes. Em concorrentes, eu coloquei as duas, a Fluxo e a Aira, que são as duas principais concorrentes nossas. E como parceiros, a gente tem alguns, mas eu coloquei alguns principais aqui, que são a Telos e a Green Habit. A gente também a Visagio, tem até a Globo, que é parceira nossa, eles dão muita capacitação para a gente. Então, a gente pode usar esses parceiros para capacitar os membros, enfim, para executarem projetos de mais qualidade. Em recursos, a gente tem os recursos humanos, que são os membros, tem os ex-membros também, que saem da empresa, começam a fazer estágio, já fazem networking, então a gente pode aproveitar isso para captar mais clientes. A gente tem os orientadores também. Os orientadores podem ser qualquer professor da UF ou então qualquer engenheiro que seja capaz de assinar um projeto. A gente tem recursos de redes sociais também. As redes sociais da Meta têm bastante seguidores, tanto no LinkedIn quanto no Instagram. E o site. As alternativas, né? O que a gente pode fazer para tentar chegar a esse objetivo e alcançar essa recompensa? A gente pode melhorar e atualizar a carta de serviços, né? É um ponto que eu tento levar muito lá para dentro da empresa, né? Essa questão da pesquisa operacional, porque a gente, enquanto uma empresa de engenharia de produção, a gente não tem nenhum serviço que faça uso da pesquisa operacional, sabe? Então, eu acho que isso seria muito importante, enfim, para a gente proporcionar para os clientes uma tomada de decisão melhor. A gente pode também aumentar a qualidade dos projetos, atualizando a carta também, e aumentar a capacidade produtiva, que é fazendo mais processos seletivos durante o ano. Beleza, perfeito. Decisões a fazer. A gente pode investir mais na fidelização dos clientes e na prospecção ativa. Algumas outras empresas júniores têm um indicador de fidelização do faturamento por fidelização, às vezes de 70%. O nosso está muito abaixo, tem 20% só do nosso faturamento e fidelização. Então, a gente quer investir nisso para tentar melhorar esse indicador, né? A gente pode investir mais na produção de conteúdos, tanto em redes sociais. As nossas principais concorrentes, eles fazem essa produção de conteúdo mesmo para o Instagram, para o YouTube. Eles usam muito os reels do Instagram. Enfim, a gente está querendo começar a fazer esse tipo de estratégia também, tanto para o marketing outbound. Investir na capacitação dos membros, né, com cursos. Aí a gente pode usar os parceiros e aquisição de novos membros por meio de processos seletivos. E o que não fazer, que eu consegui trazer, enfim, conversando com os supervisores lá também, é a prospecção ativa por meio do Intexify, que é uma ferramenta de prospecção ativa que a gente usava lá na empresa. É uma ferramenta cara que, assim, não gera bons resultados, né? Poxa, os contatos que ela fornece são, às vezes, errados, estão defasados, enfim. Não uma boa ferramenta e custa bem caro, assim, e não gera resultados. Os indicadores, os principais indicadores para a gente mapear e acompanhar são a taxa de conversão dos clientes. Então, assim, no funil de vendas, a nossa taxa de conversão está baixa, então a gente precisa melhorar isso. O faturamento, né, obviamente, o número de contratos fechados, a porcentagem de membros que executam projetos,
né? Porque, assim, nós, enquanto uma empresa de consultoria, a gente quer que a maioria dos membros estejam realmente executando projetos, que é a atividade fim da empresa, né? É o ápice. E o NPS, que é a satisfação dos clientes. Os cenários, né? Que é o que está acontecendo no mercado. Recentemente, a gente sofreu alguns ataques no nosso site, né? Isso gerou para a gente uma chegada de muitos leads desqualificados, o que contribuiu também para uma baixa taxa de conversão. A meta foi ultrapassada pela Aira, como eu comentei, e agora está no 3º lugar do ranking. Mas, por outro lado, a gente tem um índice de NPS melhor do que o deles. Então, a gente pode aproveitar esse ponto positivo aqui forte. Além disso, a Aira também é focada na gestão de negócios e a gente abrange essas 5 engenharias que eu comentei com vocês. E a estratégia aqui principal que eu tracei foi buscar atrair leads mais qualificados, sabe? Para que a gente possa executar mais projetos e fechar mais projetos. Gente, tentei ser bem rápido, bem sucinto. E a apresentação foi essa. Gostei, um problema Se alguém bem. tiver alguma dúvida. E aí, Andrei, o que você achou? Achei muito bem estruturado, né? Está fazendo aí uma análise de negócio mesmo, de ter faturamento. Então, acho que começar pela recompensa é sempre um bom caminho, porque você vai direto naquilo que você quer conquistar. Então, ele tá claro para vocês ali. E isso é um bom indicador, inclusive, né? Ele tem ali uma meta para ser atingida e você pode ir medindo isso ao longo de um determinado período, durante 1 ano, 6 meses. Aí é claro que vocês vão fazer a estratégia de vocês em quanto tempo vocês querem atingir essa meta, seja 1 ano, 2 anos, não sei. E é um negócio como que você falou... né? É uma empresa que Oi? já existe a empresa, né? Sim, sim, sim. E você colocou ali embaixo, ali no cenário, sobre a questão do NPS. O NPS também é um ótimo indicador, né, que ele também pode ser ali uma métrica para você acompanhar ali se realmente a qualidade está sendo percebida pelo teu cliente, pelos usuários lá dos produtos que vocês desenvolvem, e conseguiu ter uma visão geral. E agora aplicar o método e ver se realmente vale a pena manter essa decisão aí que você pensou, né, que você está fazendo uma suposição, e agora analisar isso de uma forma um pouco mais analítica, matematicamente falando. Isso. Aí é o teu desafio. Agora, indo lá para o quadrinho, é o teu desafio agora, pessoal. Isso. A ideia é justamente Perfeito. essa. Professor, me permita, professor. Uma vez estudado o problema, aí a gente parte para a parte matemática. Fala, Davi. Velarinho, me chamou a atenção que você disse que a empresa que você trabalha, ela é pulverizada, né, nas 5 engenharias, e a Aira, ela é centrada em negócios. Sim. Dessas 5 engenharias, qual é a que gera mais volume de negócios? Porque poderia concentrar esforços naquela especialidade. Vaca leiteira. Então, Vaca leiteira. perfeito. O nosso ticket médio maior, assim, é da engenharia de produção, com certeza. Até porque a empresa surgiu como uma empresa originariamente de engenharia de produção. Até a logo vem uma pirâmide de Maslow invertida, tudo mais. O nome é baseado no livro A Meta. Então, assim, ela nasceu como uma empresa de engenharia de produção. No passar dos anos, a gente foi incrementando outras engenharias. Mas, sim, o carro-chefe mesmo é a produção. E, assim, até como uma empresa de engenharia de produção, né, basicamente, é o que eu sempre falo lá, a gente não ter nenhum serviço, não ter nada, nem seja um processo interno que use a PO, sabe, para tomar de decisão. Então, eu tento comentar esse ponto lá, enfim, mas é complicado. Eu vou apresentar esse quadro para o pessoal lá da empresa e depois eu comento com o comandante aqui, o pessoal falou. Vai ser expulso da empresa. Veja só que coisa. Seria cômico se não fosse trágico, né, cara? Assim, o carro-chefe é engenharia de produção e não tem nada de PO, né, cara? Exatamente. Então, em que lugar vai ter PO, né? Se um lugar onde o carro-chefe é engenharia de produção não tem PO, em que outro lugar vai ter? Né? Não, e assim, o legal é que o mais engraçado é que até a maior empresa júnior, a Fluxo, eles também não fazem nada com PO. Então, acho que a gente tem muito potencial para ultrapassar eles se a gente começar a usar, sabe?
as ferramentas. Entendi. Vamos mudar Então, assim, esse cenário. Tá bom, obrigado. Então, assim, Obrigado, Adilson. Pessoal, obrigado. Excelente seu quadro. Vamos lá, quem ficou faltando? Wagner? Claro. Boa noite a todos. Vamos nessa. Eu vou compartilhar aqui. Deixa eu só avisar aqui que apresentar aqui, porque tem um filho pequeno de 3 anos aqui, para alguém segurar ele. Só um minutinho. Pronto, acho que vai melhorar. Conseguindo ver? Sim, beleza. Tá, então vou falar então da necessidade, né, que a gente tem lá. Não sei se você já sabe, eu trabalho no IDEMA, né, no órgão ambiental do Rio Grande do Norte, e lá o órgão licencia diversas atividades, né, então a empresa tem uma atividade, quer licenciar o seu empreendimento, então ele entra lá com esse processo para pedir o licenciamento, né. Então, qual o problema que a gente tem lá? É a quantidade de processos e a demora para poder analisar, né? Então, a gente precisa analisar, acelerar as análises processuais sem gastar muito, né? Sem onerar. E por onde começar? Então, como eu falei, a gente precisa identificar as atividades para poder tentar resolver isso. Precisa, se eu só tirar aqui na minha frente aqui. A gente precisa identificar as atividades chaves licenciadas no IDEMA para estabelecer as devidas melhorias nos setores responsáveis. Então, qual é a ideia? A ideia é descobrir quais são as atividades chaves, as melhores atividades para a gente poder atuar e conseguir o resultado o mais rápido possível. A gente vai entender o motivo disso daqui a pouco. Então, vamos lá. O IDEMA, como eu falei para vocês, que é o órgão ambiental do Estado do Rio Grande do Norte, né, licencia empreendimentos de vários tipos, né, e esses trâmites que envolvem essa licença demandam muito tempo, né, além de serem onerosos. Então, a gente precisa realmente ter um plano eficaz que possa favorecer que essas análises sejam mais rápidas, certo? E que ainda consiga promover ainda a eficiência das análises, né? Melhorando não só a agilidade, mas também a qualidade, tá? Sem onerar as despesas, né? Então, eu vou mostrar aqui o meu quadro. Deixa eu só botar aqui. Consegue ver? Dá um pouco grande só, né? Eu vou aumentar aqui o zoom aqui. Na verdade, tem. Se você mostrar quadro a quadro, beleza. Então tem que diminuir para ver tudo. Entendeu? Não, eu vou mostrar de quadro a quadro. Então, como recompensa, pensando do lado do órgão, né? O órgão teria facilitar as atividades dos colaboradores, ou seja, dos servidores, né, do órgão, reduzir custos, reduzir o tempo, que é o mais importante aqui, promover mais recursos financeiros. Se você consegue atuar em mais processos com mais eficiência, com mais rapidez, você vai conseguir fazer com que mais processos sejam analisados, né? E isso aí traz recursos financeiros para o órgão. Para a população,
a rapidez nas respostas. Então, o empreendedor entra com o processo, pede o licenciamento para a atividade dele, e aí ele gosta e precisa que essa análise seja o mais rápido possível. Tempo é dinheiro, né? Somente para eles aí. Então, garantir uma maior qualidade e um maior número de fiscalizações, ou seja, se a gente consegue agilizar todos esses processos, também teremos tempo para poder atuar nas fiscalizações. Estabelecer melhores garantias ao desenvolvimento sustentável. Então, esse aí seria o principal aí, né? Depois de tudo aí, a gente estaria estabelecendo melhores garantias para o desenvolvimento sustentável, né? Para mim, né? O que seria de bom? Uma participação ativa. Eu gosto muito de ajudar, então acho que isso aí seria excelente para mim. A cooperação efetiva, né? Eu acho que eu posso realmente ajudar bastante nisso. O desafio seria um desafio grande para poder ajudar nessa empreitada. A superação, né? Quem que não gosta de superar os desafios? A conquista dos resultados almejados, né? Os conhecimentos, porque com todos esses desafios, as superações aí, o conhecimento seria certo. Aperfeiçoamento profissional, né? Se eu pensar aqui em relação ao cenário, nosso cenário é o seguinte: nós temos um diretor que é visionário, que gosta de tecnologias, certo? O diretor do órgão, gosta de inovações e está sempre atento às melhorias. Então, eu vejo na figura do diretor uma abertura muito grande para que a gente possa implantar essas ideias. E, do meu lado, eu tenho os gostos parecidos com o dele, algumas experiências aí que eu poderia realmente dar uma contribuição boa. E como cenário também nós temos esses processos acumulados, né? São muitos processos acumulados. Pelo lado ruim, nós temos a pandemia, que atrapalha, as pessoas os funcionários estão em home office, né? A experiência, poder pegar experiências com esses profissionais, com esses funcionários, não é muito boa se eles estão isolados, né? Então, seria bom que a gente estivesse juntos para poder conversar. Então, temos esse cenário aí, né? Sobre a estratégia, a gente poderia ter as situações de maneira colaborativa, não só, como é que chama, do interior no órgão, né? Mas também até com feedback dos empreendedores, né? O uso de ferramentas relacionadas ao design thinking, mapeamento de processos, data science e PO, né? Então, a utilização dessas ferramentas ajudariam bastante, né? As regras. Acesso às informações processuais. Essas informações não estão totalmente abertas, a gente precisa pedir autorização para essas informações, né, desses processos, né, que o órgão lá licencia. O contato com os colaboradores, né, então a gente também precisa conversar com os colaboradores e pedir essa ajuda, pedir para que eles estejam junto com a gente, para a gente poder descobrir quais são os problemas dos setores e melhorar essa rapidez, né, em cada setor. As normas e regulamentos, as condutas morais e éticas, né, então tem que se preocupar com isso também. A lei de direitos autoriais e propriedade intelectual. Então, isso por quê? Porque a gente vai desenvolver muitas aplicações, softwares, inclusive, né, para poder fazer com que as análises, tudo que os técnicos fazem lá, possam ser até automatizados, né?
Então, como desafio, nós temos o acesso aos colaboradores, né, que hoje, por causa da pandemia, como eu falei antes, o acesso não tá fácil. Adaptação do sistema de gerenciamento processual para a obtenção dos dados necessários. Então, nós temos lá um sistema que gerencia esses processos, né? O nome desse sistema é Cerberus, e aí a gente teria que ter uma adaptação dele para que esse sistema traga as informações que a gente precisa, né? Então, os dados que a gente precisa para poder, por exemplo, utilizar na pesquisa operacional, né? Dedicação e empenho dos colaboradores, né? Então, a gente iria precisar realmente que os colaboradores utilizassem as ferramentas, utilizassem as ideias que a gente estaria trazendo para eles, que eles também trouxessem para a gente os problemas que eles possuem no dia a dia, né, para que a gente possa tentar ver soluções para eles, né, e temos também como desafio apenas 1 ano e meio para obter os resultados. Isso porque esse é o tempo que hoje a diretoria hoje tem certo lá como à frente do órgão, né? Daqui a 1 ano e meio, pode ser que a diretoria seja outra, né? Então, sobre os jogadores, nós temos aqui, jogando contra, né, vamos dizer assim, o desempenho das gestões anteriores. Então, essa gestão precisa mostrar que, com tudo isso que a gente for implantar lá, ela tem uma gestão mais eficaz que as gestões anteriores, né? Então, como pós, temos a diretoria, que é muito favorável a esse tipo de coisa, temos os colaboradores, né, que eles parecem realmente também que vão colaborar, e temos os funcionários da TI, que iremos precisar bastante da ajuda deles, e eles estão lá e são bastante eficientes também. Os recursos. Nós temos aqui o sistema de gerenciamento processual, né, como eu falei antes, que é o Cerberus, né, então todos os processos passam por esse sistema lá. Nós temos aqui os modelos matemáticos, né, que é o que a gente está aprendendo aqui também. O setor de desenvolvimento capacitado, então o setor lá tem profissionais muito bons para poder ajudar a gente. E o capital intelectual disponível, né? Temos pessoas lá capazes de tudo, né? Então, várias áreas, né? Então, aqui, as alternativas que a gente tem. Determinação dos setores com maiores potenciais de darem os resultados esperados, objetivando sempre os melhores resultados em um menor intervalo de tempo. Então, a gente pode nessa alternativa aí, determinar quais são os setores com maiores potenciais para que a gente consiga desenvolver tudo isso no melhor tempo possível, né? Segunda alternativa, atuação em todos os setores que analisam uma determinada atividade licenciada escolhida, sendo que aí a gente perderia bastante tempo, porque a gente teria que atuar em todos os setores sem ter ideia de qual setor daria um resultado mais eficaz. E determinação das atividades com maiores potenciais de darem os resultados esperados, objetivando os melhores resultados em um menor intervalo de tempo ao atuar nos setores responsáveis. Então, já vou adiantar aqui que a alternativa escolhida seria essa. Por quê? Porque a gente tem aqui, a gente pode ver quais são as atividades com maiores potenciais, por exemplo, utilizando a pesquisa operacional, que possa nos dar o melhor resultado no melhor período de tempo, né? Então, e trazer, sem que isso onere bastante os custos, né? Então, a decisão a fazer é essa, né, que eu acabei de falar. Os indicadores, os dados do desempenho de gestões anteriores e dos meses passados da atual gestão, né? Então, a gente poderia estar vendo o que as gestões anteriores conseguiram e o que a gente está conseguindo,
e também comparar também com os meses anteriores, né, dessa atual gestão. O feedback constante dos empreendedores, né, dos nossos clientes, vamos dizer assim, dados históricos contidos no sistema processual do órgão. Então, a gente sabe que o sistema é bastante robusto, tem muita informação que entra nele, e aí tem muita informação também que a gente pode retirar dele, né? A decisão é não fazer aquelas duas alternativas que eu já falei anteriormente. Bem, gente, era isso. Esse é o meu quadro. E aí, depois a gente mostra a matriz de decisão, né? E qual foi o resultado. Isso. Tá bom? Já vai ser o próximo. Obrigado. Passo, né? Primeiro passo é a gente tentar estruturar o problema. O próximo já é a matriz de decisão e a aplicação de um método. E aí, Andrei, o que você achou? Bom, vamos lá. Professor Marcos, eu não sei se você está conduzindo eles também com a parte de metodologia de pesquisa. Se você já pegou isso, se você vai estruturar isso com eles mais para frente na produção dos artigos, como é que está isso? Mais na frente, uma das sessões do artigo tem que ser a metodologia, né? Uhum. E aí, nesse momento, Sim. a gente vai... Agora, eu só quero que eles preencham o quadro e apliquem um método, só. Não, assim, eu entendi ali o problema do Wagner, né? Isso. Só que, por exemplo, na recompensa, está um pouco genérico ainda exatamente o que você está esperando de resultado. Se eu pudesse pegar toda a referência bibliográfica da minha pesquisa, esse aqui, eu não estou fazendo jabá não, tá, gente? Não estou ganhando nada. Mas se eu pudesse resumir basicamente todas as referências bibliográficas em um livro só, acho que está invertido aí, não sei. Esse livro aqui, Jogar para Vencer. E, basicamente, os três principais eixos aí desse quadro, que é a recompensa, o cenário e a estratégia, basicamente é o resumo desse livro. Porque ele fala exatamente isso. Se você tem um ambiente de negócio, a primeira coisa que você precisa ter é um objetivo com aquele negócio, para poder te estimular, para poder te incentivar a poder trabalhar em cima daquilo. Né? Depois olhar o teu cenário para ver o que está acontecendo em volta, né? Qual é o teu campo de jogo, e ele faz essa analogia bem direta, e depois a estratégia, porque se você simplesmente for jogar sem uma estratégia, o seu time vai perder. E aí todos os outros quadros ali são critérios. Por que eu estruturei esse quadro? Ele é muito similar até ao Business Model Canvas, né? A recompensa, ela seria o equivalente ali à proposta de valor. Então, é aquilo que você tem de mais importante no teu negócio ou no teu produto, nesse caso, num problema. Né? Qual é o principal problema dentro de todos aqueles que você listou ali, né? E vai transformar isso numa recompensa? Então, você citou lá institucional, citou o pessoal. Então, dentro daquilo ali, o que é mais importante e ter um foco. E eu perguntei sobre a questão da metodologia de pesquisa, porque uma das coisas que todos os professores de metodologia de pesquisa falam é seja muito específico. Né? Como até o professor Marcos falou também, né? Você não quer saber a importância de determinado assunto. Não, você quer saber o como, o porquê, o que está acontecendo ali e determinar ali um problema específico. Então, estruturar um pouco melhor ali a recompensa para que você conduzir todos os outros quadros de uma forma um pouco mais específica. Né? Tem até o livro do Simon Sinek, né, que ele fala comece pelo porquê. Eu não usei esse livro na minha referência, porque ele é um pouco mais filosófico, digamos assim, né? Mas eu fui buscar umas referências mais técnicas mesmo, e por isso que a recompensa é o primeiro quadro, o primeiro ponto de partida. Então, a partir do momento que você sabe o que você quer ganhar com tudo isso que você está levantando, até na hora de você decidir ali o teu modelo matemático e de usar ali qual é a fórmula mais adequada, vai facilitar para você. Então, assim, uma sugestão é estruturar um pouco melhor, começando ali pela recompensa e escolhe uma. Por exemplo, se você tem 10, vai tirando por eliminação, né? Você vai excluindo ali, isso aqui, quem tem o peso maior dessa listagem de recompensa e determina um. Né? A partir dele, você vai conseguir formatar melhor o teu problema e conseguir estruturar melhor ali o teu estudo de caso. Porque, por exemplo, se você, a partir do momento que você consegue ser mais específico, você consegue determinar um foco.
Então, você consegue eliminar as coisas que não são importantes ou são importantes no segundo momento. Uhum. Exatamente, para aquele problema, naquele momento que você está investigando. Eu entendi, André. Abre muito leque, fica muito disperso. Uhum. Não, eu entendi que realmente não ficou claro ali qual é a importância maior, né? Mas a importância maior é fazer com que os processos sejam licenciados com mais rapidez e Porque eficiência. você até colocou no cenário processo acumulado. Então, você tem um Exatamente. problema ali. O teu problema é de processo que está acumulado, está parado, e aí tem milhares de ferramentas de gestão, de espinha de peixe, olhar a causa raiz, 5 porquê, e etc, etc. Né? Você vai entender o porquê que isso está tudo parado, né? E como é que você resolve isso para ter aquela recompensa que você está querendo. E aí você Isso. vai sempre linkando um quadro com o outro. Opa, isso aqui, exatamente a ideia do quadro é isso. Né? Você, por exemplo, você basicamente escreveu ele no cenário. Opa, eu tenho um desafio que está aqui no meu cenário, esse é o meu cenário atual. Só que isso tem a ver com a minha recompensa, isso tem a ver ali com os desafios, isso tem a ver com a estratégia. Então, você vai fazendo vínculos entre os quadros para você fazer essa análise estratégica mesmo. Isso aí, muito bom. Entendi, Excelente. André. Obrigado. Excelente. Vamos lá, Ju, está pronta aí? Tô. Vamos embora. Espera aí. Como eu faço? Muita calma nessa hora. Ué, não tá aparecendo para mim. Lá em share screen, lá embaixo. Normalmente, quando deixa ampliado, maximizado, dá um ESC aí, que ele vai aparecer lá embaixo. Uma setinha verde aí. Bem observado. Né? Pois é, peraí. Gente. Normalmente fica no meio da tela, na parte inferior. Dá um Foi. ESC aí. Dá Alt Foi, F, que a já tela, foi. ela Já tá voltou. ali. Já tá aqui, já. Vê se vocês conseguem ver aí agora. Eu já Espera aí, vamos lá. tô permitindo. Privacidade geral. Foi. Será que é meu computador que não tá deixando? Compartilhar a tela. Verdinho. E... Selecionar a tela. Tem que selecionar. Selecionei o primeiro, que foi. E depois compartilhar. Clique em compartilhar. Compartilhar. Isso, aí ele fala abrir preferências do sistema, segurança e privacidade para conceder acesso. Eu deixei o Zoom. Espera aí. Vai dar certo, sem pressão. Eu já estou aqui. No... Ele está abrindo segurança e privacidade. Meu firewall está desativado. Não quer. É que eu estou cadeado, não. Deixa eu ver se eu compartilho outra tela aqui. Tipo, sei lá, quadro branco, não sei. Juliana, qualquer coisa, joga um PDF no chat e qualquer um de nós pode projetar para você. É uma boa. É uma boa. Compartilhar som. Gente, acho que eu vou fazer isso, porque o Mac não está habilitando, não está conseguindo fazer. Deixa eu jogar lá. O Mac é meio temperamental mesmo. Tá aparecendo lá o Zoom para mim, mas tá tipo apagadinho, assim, sabe? Ele não vai deixar eu... Não sei, eu tenho que ir em preferência lá depois. Documentos, esse aqui é o quadro. Eu joguei o PDF. Pavel, você pode ver se você consegue visualizar e abrir para mim, por favor?
Já estou abrindo aqui. Muito obrigada. Aí, já foi. Oi? Obrigada. Bom, então, gente, eu não sei se todo mundo sabe, mas eu sou bibliotecária. Eu sou bibliotecária no escritório de advocacia, o Sérgio Bermudes Advogados, e estou querendo migrar para a área de vocês aí. Estou me aventurando. Então, assim, o nome da biblioteca é Mauro Capelletti, é um jurista italiano, enfim, é uma homenagem a ele. E nós temos cerca de 20.000 obras, né? Depois da biblioteca da Emerge, né, que serve o Tribunal de Justiça aqui do Rio, nós somos a maior jurídica, né, e no caso privada. Então, o que eu estou querendo decidir lá é sobre um sistema de georreferenciamento, RFID, né? Tenho lido um pouco sobre isso e a gente tem visto que eu e outro bibliotecário e a equipe da biblioteca, eu analisei que talvez essa seja a melhor opção, porque nós temos um problema sério de toda a biblioteca, que é desaparecimento de obras, né? E a cada ano nos inventários, menos livros, e nós temos obras raríssimas lá, e isso preocupa muito a gente, né? Enfim, então a recompensa é o monitoramento dessas obras, né? Inclusive em tempo real, que a gente viu que dá para colocar mais sensores no escritório inteiro, porque tem essa vantagem, não existe o empréstimo domiciliar, né? Então, de fato, a gente vai conseguir fazer esse cerco. Só existe o empréstimo ali pelo escritório consulta, né? Consulta local, no caso. Então, a questão da solução do desaparecimento dessas obras e um histórico de empréstimos por usuário, né? No caso, o que a gente espera é que tenha uma câmera e um sensor, e então cada livro, cada obra, não livro, né, mas pode ser periódico também, DVD, documento, arquivo, passando por esse portal, que você vai ter que sair da biblioteca de alguma forma, passando por esse portal, ele vai dar para mim todos os números de documentos, e o documento no sistema, né, no software, e a foto de quem está saindo com ele. Então, eu vou associar, lá é por sigla, tudo que está saindo àquela sigla, né? E vai ter a foto da pessoa, então também não vai ter desculpa disso, de falar que não foi ela. Bom, o segundo, a gente falaria das regras. Então, umas regrinhas bem básicas que eu coloquei aí as etiquetas não podem danificar as obras. A gente está falando de obra de 1760, por aí, e o papel é diferente, então eles vão ter que... A empresa, né, vai ter que fornecer um tipo de etiqueta, né, com uma cola específica para cada papel, para cada capa de livro, para cada lombada, no caso, porque isso vai ser eterno, uma vez colado não descola mais, então não pode danificar. Possibilidade de compra dos equipamentos, né, nós queremos ser os donos, né, nós queremos comprar os equipamentos, não ficar não aluguel. E um atendimento também, né, por parte dessa empresa, porque a gente já sabe aí dos problemas futuros que pode acontecer, a gente não pode ficar sem o sistema por muito tempo, então a gente também quer avaliar isso. O segundo seriam os jogadores, então coloquei, no caso, as empresas que a gente vai avaliar, né? E com quem a gente está conversando, a gente está estudando essas empresas, o trabalho delas. Depois eu vou para os recursos. Então, assim, o que a gente tem, a princípio, os bibliotecários são extremamente treinados nessa questão de avaliar material, o material bibliográfico, no caso, conservação, e também essas tags, né? A gente chama de tags. A gente já tem um orçamento mais ou menos aprovado para isso, de acordo com os sócios de capital. E as obras, né? As nossas obras, elas estão em perfeito estado de conservação, então isso conta muito.
Não vamos ter um retrabalho aí, nem muito trabalho. Bom, agora eu vou para o desafio, né? Que seria o produto, né? Que essa empresa está vendendo sem todas as funções que a gente deseja, né? Eu tenho uma lista assim, dos desejos que eu quero fazer, os preços assim exorbitantes, porque eu imagino que eu esteja pedindo uma coisa bem nova, assim, no mercado para a biblioteconomia, no caso, né? Para uma biblioteca, porque isso é uma questão que eles usam muito para estoque, né? E não é usado em bibliotecas. Biblioteca, uma tag vai ficar grudada na outra, praticamente, porque é um livro do lado do outro, né? Na estante. Geralmente, estoque não é bem assim, a gente consegue separar os produtos. Então, isso eu acho que é um desafio. E tempo além do estimado para a implementação do sistema. As alternativas. Comprar um produto já existente, sem os demais recursos que a gente almeja, né, no caso, ou comprar um produto incompleto e que a gente possa ajustar essas alterações, levando em consideração o tempo necessário. Decisão a fazer selecionar o melhor produto RFID para atender as demandas da biblioteca e não fazer um produto que não ofereça uma etiqueta segura, assim. Esse eu acho que é o maior medo, assim, danificar essas obras. Pode descer um pouquinho a tela, por favor? Obrigada. Bom, um cenário. Tudo que eu pesquisei, principalmente nas jurídicas, nenhuma biblioteca possui um sistema semelhante a esse, né, de estoque que a gente está buscando. Elas têm, sim, alarme, né? Aquele que passa e apita. Mas a gente quer além, a gente quer que ninguém esteja lá para isso. E a nossa estratégia é uma reunião, primeiro, assim, com o comercial, para já eliminar ali de cara, né, de acordo com as nossas prioridades, e reunião com os programadores também, do software que eles vão usar, dos equipamentos, né, para ver se eles estão abertos a fazerem as alterações que a gente quer fazer, enfim. E uma reunião também com a equipe da biblioteca, para poder alinhar essas expectativas, essas funções, os produtos que a gente está vendo, e principalmente com os sócios de capital, para apresentar o escolhido, né, o produto escolhido, e aprovar o contrato, né, leitura de contrato, fazer isso com eles. É isso, gente. Tentei ser bem breve. Não, um problema bem objetivo também, né? Muito bem situado, né? Eu achei. O que você achou, André? Fiquei curioso aí dessa tecnologia. Ah? A ideia é ser quase uma biblioteca autônoma, então a pessoa vai lá, pega o livro e ele já identifica como é que vai ser isso. Não, eles assinam um termo de responsabilidade, né, pelas obras, porque a partir do momento que sai, pode ser passando ali no balcão, né, de atendimento, né, de referência, que também eu pretendo que tenha um sensor desse, que encostando os 5 livros, ele bate ali no sistema. No caso, eu uso um sistema LFM, não é muito conhecido. Ele bate ali e eu só coloco a sigla, já vão todos os livros da pessoa. Ou então, se eu e os demais, a gente estiver numa reunião, ou assim, qual é o meu desejo? Abrir essa biblioteca full time, entendeu? Hoje em dia a gente tem horário para fechar, horário para abrir, eu quero deixar liberado. Eles estão sabendo que estão sendo fotografados. Ia fazer isso. Além disso também, depois, colocar sensor em todo o escritório para, assim, onde está o livro tal, né? O sócio fulaninho quer esse livro. Eu vou saber onde está, eu vou lá, pego na sala do outro, ou pego na baia do estagiário e levo já para ele. É para agilizar mesmo esse processo, porque é uma correria atrás de livro, atrás de documento. E há vários fornecedores que fornecem esse tipo de equipamento que você Não. quer ou não? Não tem. E, na verdade,
não tem nenhum, é uma ideia maluca da tua cabeça? O É quê? uma ideia maluca. É uma ideia louca da minha cabeça, mas é que eu já tive algumas reuniões e é possível fazer, assim. Eu enchi o saco dos caras falando assim, gente, não, a gente consegue, então vamos tirar isso. Porque, assim, é muito... Eu dei um trabalho gigante para eles em questão de sensor, porque eu trabalho a biblioteca num aquário, ou seja, vidro. Tudo é vidro. E aí o vidro reflete o sinal, e aí às vezes manda 2 vezes, ou então fica pitando o tempo inteiro, mas eles, assim, garantiram que é possível fazer isso, mas vai ser uma coisa bem nova. Projeto É piloto. uma questão de estoque, né? É um projeto piloto. Comandante, Fala. posso dar uma palavrinha? Pode, claro. Me desculpa estar com a câmera fechada, eu estou em deslocamento, então, por isso que eu tô pelo celular. Mas, ô Júlia, eu não sei se o comandante vai concordar comigo, mas eu vejo aí que você tem pelo menos 3 problemas que você pode aplicar algum método. O primeiro é para você escolher o receptor RFID. Né? Você vai ter que elencar critérios aí, parâmetros mínimos que lhe atendam. O segundo é com relação às tags. E o terceiro é com relação à empresa que vai lhe fornecer o sistema que você quer. Você terá os critérios, e as empresas que não atenderem esses critérios mínimos, elas já saem das opções, né? E tem uma outra questão aí que você está falando. Eu já tive oportunidade de trabalhar com RFID, algumas antenas, os receptores. Então, assim, são receptores infinitos e cada um deles pode oferecer uma gama de opções diferentes. Então, agora com relação aos livros que estão nas baias, como você falou, eu creio que para você identificar com mais facilidade qual foi tirado de lá, eu não sei se você já viu um sistema de vaga de shopping, ou aeroporto, que quando o carro está estacionado, a luz fica vermelha. Então, você pode colocar isso na baia, a ponto de que quando o livro for retirado, ele identifique já manda para o sistema, que o livro saiu dali. É isso mesmo. Então, são só algumas colocações, você foi falando, foi passando algumas coisas aqui na minha cabeça, que se contribuírem, eu espero que lhe ajude. Sim, com certeza. Eu Obrigada. vou pegar um Porque, gancho né? também. Opa, perdão. Não, porque, na verdade, o meu sonho era ter uma bibliotecazinha, um layout dela aqui, que ela mostrasse exatamente como tá. Claro, eu faço a catalogação e tudo mais, mas tudo para, evitar ou melhorar o inventário anual, né? No caso, eu até coloco um inventário semestral, né, de indicadores. Eu coloco um inventário semestral, porque a gente tem feito anual, ou seja, eu e a equipe da biblioteca indo livro a livro, 20 mil livros, de livro a livro, vendo, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui, né? E isso aí é sonho mesmo, porque é muito, muito difícil, gente. Fica uma tag do lado da outra, assim, o sistema não diferencia facilmente, sabe? Ô Juliana, rapidinho, só queria comentar um ponto. Eu não entendi muito bem qual seria a problemática envolvendo o RFID. Mas assim, a gente lá na Meta, a gente tem soluções com RFID. O pessoal da Telecom faz. A gente faz controle de acesso usando o Arduino. Daí eu não sei até que ponto poderia ajudar, de repente, nesse projeto seu. Tem isso. É bem comum usar o RFID em controle de acesso. Essa empresa, inclusive, que eu vi, eles fazem sambódromo, né? Você consegue contabilizar e tudo mais. O problema do Arduino é só o alcance. Se você conseguir integralizar ele com uma antena receptora potente, você consegue fazer. Tem que ver a distância também, da estante até a porta, né?
Essa questão da porta também ser de vidro e refletir também é uma questão que eu tenho analisado junto com os funcionários lá. Acho que você pode contratar a Meta para fazer uma consultoria para você, hein? Eu acho uma Prospectando aqui boa. já. Buscar, isso sim. Manda o telefone, Prospecção e-mail. ativa. Uma Pô, legal. empresa, Aí. Vamos sim, vou te mandar mensagem então. uma empresa que pode servir de benchmark para isso, aqui no Nordeste, João Pessoa, é a Johnson. Ela hoje faz o controle total de entradas e saídas do CD dela com esse dispositivo. Só que é como você falou, né? Tem as distâncias e cada código de barra é diferente, as emissões de sinais têm essa facilidade que o livro normalmente não vai ser possível, né? Um próximo ao outro e essas outras dificuldades, mas industrialmente falando já se consegue fazer isso, só que é para expedição e entrada de grandes volumes. E o que o Danilo falou é verdade. Na verdade, ela tem uma sequência de 3 decisões a ser tomadas, né? Então, realmente ela vai precisar aplicar em algum método, ou mesmo método 3 vezes, ou métodos diferentes, né? Primeiro, ela vai selecionar lá o sistema, o fornecedor, né? Ela tem lá... É por isso que eu até perguntei, antes eu tinha perguntado, né? Você tem vários fornecedores, Juliano, como é que vai ser e tal? Foi justamente por causa disso. É uma decisão que ela vai precisar, nós vamos precisar aplicar aí algum método, né? Hilarinho já quer fazer o volume, já quer bater a meta dele hoje. E o Adilson já está atento. Já. Fala, Bessa, quer falar alguma coisa? Opa, pessoal, boa noite. Juliana, queria fazer uma contribuição também. O que acontece, né? Eu vi uma parte da tua sugestão, da tua ideia, né? Que tu disseste, eu vou botar uma etiqueta e a ideia é que ela fique aí bastante tempo, que eu não consigo mais, né, fazer o descolamento posteriormente. Isso me preocupou, porque se você não consegue remover essa etiqueta de uma determinada obra, para essa obra inviabilizou, porque é natural, né, de uma etiqueta ela apresentar algum tipo de problema, ainda mais para um livro que é manuseado e por muito tempo guardado, né? Então, isso me preocupou. De repente, considerando esse teu escopo de problema, tipo que o livro ele sempre gira dentro do escritório, pelo que eu entendi, certo? Ele não, a ideia não é sair do escritório, né? Não saem. Então, considerando que ele não vai sair do escritório, de repente tu poderia pensar ou fazer uma tecnologia híbrida, né? Tipo, ou tu combina, por exemplo, a parte do RFID com uma ideia baseada também em QR Code. Aí, por exemplo, para essas obras que tu não consegue descolar a etiqueta, tu pode botar ali um QR Code e aí o que vai acontecer? Tu associa esse QR Code à minha face ou o QR Code do usuário. E aí, quando eu sair, por exemplo, da biblioteca lá no balcão, eu faço um check desse QR Code meu com os QR Codes dos livros. E aí você já associou os livros comigo. Aonde eu for passar, ou então, se eu for sair, se tiver alguma pendência sobre o meu nome, aí o QR Code vai acusar. É uma. Ou a minha face, né? Quando tu fizer a leitura da minha face, tu vai associar com a pendência dos QR Codes dos livros que tu associou lá atrás. Isso para as obras que não tem como colar a etiqueta, né? Se for possível, por exemplo, aí no caso, vamos supor, não quero trabalhar com tecnologia híbrida. Uma possibilidade, eu acho que até mais barata, era trabalhar um MVP com QR Code, ver se atendia, já que tem um escopo fechado. Só que a gente perde uma boa funcionalidade, que é assim monitorar, né, mais ou menos onde está o livro. Qual é o problema que tu vai ter, né? Geralmente para esse tipo de problema, aí eu já estou entrando numa outra seara, né? Eu quero descobrir aonde está o livro exatamente. Com etiqueta, eu não sei se é bem o melhor modelo, porque geralmente você tem muita interferência, a etiqueta também, assim, geralmente isso a gente faz com beacons, né? Não sei se tu já viu aquelas pulseiras, né, que até normal a gente usa, assim, que a gente chama de beacons também, elas costumam emitir sinais Bluetooth.
E aí, pelo sinal Bluetooth, você tem um roteador que consegue capturar, e aí dá para usar algum modelo de machine learning que a gente consegue aprender, e pela potência do sinal, tu consegue saber, olha, eu estou com uma potência de 70% que o livro está em determinado lugar. Aí tu consegue ter uma exatidão, uma acurácia muito boa de detectar onde está o livro. Então, assim, eu só te trouxe alguns cenários, né? Beacons, sinais Bluetooth, ou então o QR Code, ou então a etiqueta, que de repente, assim, eu acho que tu poderia pensar em uma ideia mais híbrida, principalmente considerando dois problemas. Um é nos livros que tu não consegue remover a etiqueta. Eu acho que nesse cara aí tem que desconsiderar a etiqueta. E segundo, eu quero descobrir onde está meu livro. De repente, tu pode não trabalhar com RFID. De repente, tu pode tentar verificar a possibilidade de botar um beacon nele, né? Um beacon que emita sinal Bluetooth, entendeu? E aí é óbvio que ele vai ter um tempo de duração, né, de emissão desse sinal Bluetooth, e aí tu consegue saber exatamente onde ele está, e de uma maneira mais fácil até do que por RFID, entendeu? Entendi. É interessante. Esse de beacons eu nunca tinha ouvido falar, eu vou buscar. E esse primeiro que você falou, eu pensei nisso também. Inclusive, o que resolveria a vida seria colocar um autoatendimento e cada um passava ali. Mas o que acontece? A gente trabalha com pessoas, as pessoas loucas, desesperadas com os prazos, elas não querem saber de nada. Eles pegam 5 livros e pegam a parte inteira de arbitragem, e é isso aí, vou levar para minha sala e pronto, acabou. Então, essa questão de autoatendimento não funciona. Então, a gente vai ter que mesmo tirar foto da pessoa e falar, depois, uma semana, falar, não peguei o livro não, putz, nossa, caramba, você pegou sim, sabe? Infelizmente, mas essa segunda aí eu achei bem interessante, porque também tem uma questão, se eu colocar a etiqueta, para o cara sair com o livro, sem apitar lá, sem mostrar para mim, ele vai ter que danificar a obra, né? Ele vai ter que cortar, ele vai ter que rasgar, ele vai ter que danificar, porque não tem como, assim, os testes que a gente estava fazendo, bota embaixo do braço, bota na mochila, o que for, bota celular em cima, o que for, não bloqueia o sinal, não. Dá uma olhada, porque se embrulhar a etiqueta com papel alumínio, talvez bloqueie o sinal. Ah, sim, não, testamos isso. Uhum. Não bloqueou? Não bloqueou. Rapaz. E também a gente tem um sistema de segurança da biblioteca que não deixa entrar de mochila também, umas questões. Enfim. Beleza. E aí, Você Andrei? vê como projetar dá trabalho, né? Pensar em bandidagem, o cara tem que ter um trabalho para... Não, Mas é bandidagem qualificada. Exatamente, Você não está entendendo. É gente que, assim, não precisa, mas faz. O papel aceita tudo, né? O papel aceita tudo. No projeto é lindo. Na hora que a gente vai lá e bota o projeto para andar, aí o ser humano usa a mente para o mal, né? Mas e aí, Andrei? O que você achou? Então, eu acho que tem um problema aí, um desafio grande, né, de inovação. Você está querendo inventar aí, né, você falou ideias malucas da minha cabeça, e geralmente são essas ideias malucas que dá mais gás na gente de fazer coisas malucas. De vez em quando eu faço umas coisas malucas assim também, e é legal, é divertido. Né? E use isso, aplique aí o modelo matemático e divirta-se no meio do caminho. Muito legal. E aí, quem está faltando? Brian, já mostrou? Faltando, sim, professor. Eu, professor. Faltando, professor. Quem está faltando? Também. Sandro aqui está faltando. João Frederico. Leandro. Bessa já mostrou? Ainda não, professor. Então vamos Posso lá. mostrar aqui? Beleza. Foi aí, professor? Foi, né? Está carregando. Tá, foi. Beleza. Deixa eu voltar aqui no slide. Pessoal, aqui a ideia é a seguinte, né? É um trabalho com cybersecurity, então
A ideia é a gente apresentar uma solução de análise de segurança ou de código ou de aplicação, né? O SAST aqui significa Security Analysis Test, né? E Dynamic Analysis Security Test, que seria tipo, ou eu quero escanear o código da minha aplicação, ou eu quero escanear a aplicação de fato, né? E aí a gente tem algumas estratégias, né, para fazer esses scans. Ou a gente monta uma segurança de análise de código, ou a gente monta uma aplicação para fazer pentest na aplicação, que seria o Dash, ou ainda tem uma outra possibilidade que seria o WAF, né, que você intercepta as comunicações a nível de protocolo web e faz a detecção da vulnerabilidade, né, de segurança. O que acontece? Só que hoje, o que a gente tem de problema no mercado? Essas soluções são muito caras. Qualquer solução dessa, por exemplo, vou dar uma margem de cálculo para vocês. Se eu quiser contratar 200 licenças de uma solução dessa, a gente está falando de mais ou menos 10 milhões de reais. 200 licenças apenas. Então, a ideia era o seguinte, criar, né, uma solução, ou de SAST, ou de Dash, ou um WAF, né, que é Web Application Firewall, para pequenos negócios. Porque hoje, pequenos negócios não conseguem escanear o código-fonte da aplicação, por exemplo, para detectar vulnerabilidade de uma maneira barata, né? Ou você usa uma ferramenta open source que garante mais ou menos, ou então você, se for tentar contratar uma solução de mercado, o valor é desencorajador, né? Então, assim, como recompensas, a gente teria receitas de soluções cyber, né, que são soluções que estão em franco crescimento no mercado. Um novo mercado, né, porque hoje o mercado que a gente tem aí as soluções de segurança, elas são muito voltadas para grandes corporações. As pequenas corporações têm pouca penetração nesse tipo de solução, né? Captar investidores, né, porque já que não tem muitas soluções para esse nicho aí, que é muito grande e fica desamparado, então eu acredito que teriam vários investidores para investir nesse tipo de mercado. E suportar o pequeno negócio, né? Que seria o foco dessa solução. Aí, como desafios, a gente tem ali a questão de prazos, né? Que é uma solução razoavelmente que dá trabalho desenvolver, então a gente tem um prazo. Grandes players concorrendo, né? Que tipo, a gente tem ali, como eu posso citar como exemplo de player da Checkmarx, a Cunetics, a Fortify, né? São grandes players aí, tanto de Israel como Estados Unidos. Escala, né? A gente não teria aí muita escala inicialmente, então isso poderia ser um grande desafio. Clientes também, né? Criar essa cadeia de clientes, criar a cadeia de parceiros, mas aqui é um desafio, mas eu vejo que também a gente conseguiria, né? Tem algumas estratégias para conseguir esses parceiros. E a especificidade, né, do negócio, né? Tipo, não é um negócio tão trivial, é um mercado meio de nicho, né? Você tem que ter um conhecimento muito específico, um mercado muito específico para atuar nesse tipo de solução. Como alternativas, a gente poderia adotar hackathons, né, para levantar ideias de soluções, desenvolvedores, enfim, parceiros para o negócio. Participar como sócio de uma outra startup, né? Criar soluções como um WAF, né? Por exemplo, eu vejo que vai dar muito trabalho eu fazer um SAST ou um Dash, eu vou para uma solução alternativa, um WAF, né? Que seria um meio termo, vamos dizer assim. Um scan de vulnerabilidades, né? Ou um scan de vulnerabilidades em container. O que eu quero dizer aqui? Quando a gente fala em scan de vulnerabilidade, um scan de vulnerabilidade em container, eu poderia diminuir o meu escopo. Em vez de eu falar, eu vou escanear todas as minhas aplicações, eu vou escanear as minhas APIs web, eu não falaria mais isso. Eu falaria que eu escanearia as vulnerabilidades do meu container, né? O container doc. Aí eu já reduziria o escopo para um outro tipo de negócio também, que é possível, né? A gente falar de vulnerabilidades de container. Decisões a fazer. Aí que entra, professor Marcos, a aplicar, né, os algoritmos que a gente vem estudando, né, os métodos.
para escolher, será que eu escolho uma solução em SaaS, dado as vulnerabilidades que existem no mercado, e para implementar o scan dessas vulnerabilidades, eu escolho um SaaS que me daria menos trabalho e eu conseguiria ser mais efetivo, entregar essa solução mais rápido, ou eu criaria um Dash ou ainda um AF? Não sei, é um critério de decisão, eu teria que colocar na balança a implementação das várias vulnerabilidades separadamente, colocar os pesos e verificar as alternativas, né? Decisão a não fazer, né? Decisão a não fazer, a ideia era não ser um parceiro de um projeto como coadjuvante, né? Na ideia de você ser ali o ponto focal dessa solução. A falta de KPIs, né? Por exemplo, eu vou desenvolver uma solução de SaaS de Dash, mas eu não sei quais são minhas métricas. Qual é a minha referência? Que KPI eu vou usar? Ser uma solução exaustiva, né? A ideia também não é criar uma solução que varra todas as vulnerabilidades existentes no mercado. Por quê? Se eu for varrer todas as vulnerabilidades, eu me torno um concorrente dos grandes players, e essa não é a ideia. A ideia é você focar nas vulnerabilidades mais específicas que mais ocorrem nos ataques hackers, né? E aí você entregar uma solução mais barata para pequenos players, mas que seja efetiva. E selecionar a alternativa menos viável, tanto temporal como economicamente, né? Eu vou lá desenvolver uma solução que vai demorar bastante ou é inviável do ponto de vista econômico. Em relação às regras, né? A gente já vindo aqui para a parte de regras, eu teria ali LGPD, legislações aplicáveis, né, esse tipo de solução, registro de patentes, propriedade intelectual. Aí aqui eu até adiantei um pouco, né, a ideia era aplicar aqui pelo menos um TOPSIS 2N aqui, para tentar escolher, né, aqui até, professor, eu teria dois problemas aqui, porque eu posso aplicar esses métodos ou outros métodos ainda que a gente vai estudar. Primeiro, como é que eu escolho se eu vou desenvolver uma solução de SaaS, de Dash ou AF? Qual é o produto que eu vou desenvolver? Eu tenho lá várias vulnerabilidades que eu posso trabalhar. Então, como é que eu sei ponderar essas vulnerabilidades para dizer, não, o SaaS é uma solução melhor para mim? É um primeiro problema. A outra, dentre as várias vulnerabilidades, a gente tem o que a gente chama de CVEs, né? Que é como se fosse bibliotecas de vulnerabilidades. Como é que eu sei ponderar quais vulnerabilidades eu vou considerar para o meu problema? Esse também é um outro problema para mim, que eu poderia aplicar os métodos de tomada de decisão. Então, primeiro, como é que eu escolho as vulnerabilidades que eu quero implementar? Segundo, como é que eu escolho qual é o tipo de produto que eu quero desenvolver, né? Então, a gente poderia aplicar ali a tomada de decisão em duas camadas, vamos dizer assim. Jogadores, né? Jogadores a gente tem aqui como parceiros os mentores, as aceleradoras, os investidores, e como competidores, e aí meio parceiros também, as consultorias, né? E as empresas de cyber, que são as gigantes no mercado, né? Como Checkmarx, Seaconetics e Fortify. Recursos, né? Recursos tem a parte de capital intelectual, que é caro, porque não é qualquer lugar que tem um desenvolvedor que tenha conhecimento de cyber, né? De cybersecurity. A parte de programação, ok, legislações, laboratório de testes, ter um laboratório de testes, né? Mas aí a gente pode improvisar com máquinas pessoais, networking, né? E consultorias cyber na parte de teste. Por exemplo, uma vez que você desenvolva a sua aplicação, você fazer parcerias, né, com outras consultorias para testar a sua solução e colocar nos clientes dela, para você começar a ganhar penetração. Cenário. O cenário que eu vislumbro, né, assim, de forma inicial, é um crescimento no mercado cyber, um mercado restrito a grandes corporações e soluções de alto custo. Eu não tenho soluções baratas nesse cenário que eu especifiquei para vocês. Todas as soluções são de altíssimo custo. A estratégia, atuação colaborativa, né? Trabalhar de maneira colaborativa. Até algumas aulas atrás, o professor Andrei
citou muito isso, e assim, eu tenho muito isso comigo, de criar soluções colaborativas, a própria comunidade alimentar a biblioteca da solução em relação a vulnerabilidades, a vulnerabilidades que são mais efetivas, até para que a solução dê prioridade no desenvolvimento da detecção daquelas vulnerabilidades. Um baixo custo, né? Ter um baixo custo, né? Porque se eu tiver um alto custo, não adianta. Eu vou ser engolido pelas grandes corporações. Estratégia de vendas para pequenos negócios, selecionar o produto a investir, né? Aí aqui eu até adiantei, professor Marcos. Como é que eu seleciono esse produto que eu vou investir? Eu vou desenvolver um AF, um SAST, um DAST, uma análise de vulnerabilidade em container, não sei, tem várias opções de produto nesse mesmo escopo de scan de vulnerabilidades, né? E indicadores, né? Por final aqui, os indicadores, né? A ideia de validar, né? Quais são as minhas features chaves entregues, o desenvolvimento de parceiros aqui, né? Que é muito importante, né? Depois de ter o MVP, a parceria com avaliadores e cobertura de vulnerabilidades, uma coisa que perguntariam bastante. Tá bom, Sandra, a gente tem a solução pronta, mas qual é a tua cobertura? Quantos por cento tu cobre das vulnerabilidades existentes? Como é que tu faz essa priorização? Aí que vem a grande importância dos métodos de tomada de decisão, né? Para a gente ter uma justificativa. Não foi assim. Eu verifiquei aqui, achei que essa vulnerabilidade ela é muito comum no mercado, eu resolvi implementar. Não, eu resolvi implementar baseado nesses critérios, coloquei o método, apliquei e veio o resultado da lista de prioridades, né? Seria mais ou menos isso, professor. Muito bom. Bem, eu entendo que esse seu problema aí, com esse quadro e os métodos que a gente vai ter que pensar, você já tem a tua proposta de dissertação do mestrado mais ou menos pronta, né? Esse aí já dá uma excelente dissertação do mestrado. Quer dizer, você já vai falar de algo que é da tua área, algo que você conhece, né, e cybersecurity e tal, e mais ligado à área aí de tomada de decisão. Então, lá no final do ano, quando chegar na hora do processo seletivo, a gente já sabe qual é o pré-projeto que você vai fazer. Beleza, professor. Vai ser exatamente esse aí. Mas fala aí, Andrei, e aí? Um projetinho aí. Estou tentando achar um adjetivo aí, porque ele é complexo, desafiador e inovador ao mesmo tempo, né? E realmente você tá tratando aí de um nicho muito específico de mercado e não é fácil achar capital intelectual, como você mesmo falou, e quando você acha é muito, muito caro. Eu vou dar um exemplo assim, um pouco mais popular, digamos, né? Eu estava tentando encontrar um analista de cloud, né, para o cara configurar o servidor da Amazon. Cara, o cara meteu a faca para a Amazon, um negócio que todo mundo está usando, e ainda assim é algo muito específico. No modelo de negócio desse aí é algo mais específico ainda. Então, você tem alto risco e um alto retorno ao mesmo tempo. Então, acho que usar o quadro nesse contexto que você trouxe aí, né, de ter todas essas análises, todos esses critérios, você colocou ali um monte de informações que dá para medir ela, né, dá para ver que você, né, tem aí uma questão de analítico muito bem estruturado. E, cara, agora é aplicar o modelo matemático e ver o que bicho que dá isso aí. Esse programa do Bessa vai ficar muito bom. Uma possibilidade, só para antes de fechar aqui, aí, André, até pegando a tua dica lá, né, a questão da colaboração, né? Já que não tem profissionais no mercado, assim, a ideia era compartilhar conhecimento, né, trazer desenvolvedores júnior da academia mesmo que seja, e ensinar, olha só, eu tenho essa experiência, vamos lá, olha aqui, ó, tem aqui os frameworks, né, de segurança, tem as bibliotecas, os CVEs, tem as certificações, dá o caminho das pedras para as pessoas, né? E aí começar a fomentar isso e dizer, olha, vamos lá, tu não sabe, eu vou te ajudar, a gente vai virar parceiro aqui, tu vai virar um pequeno sócio da solução, se der certo, a gente vai ganhar junto. E aí eu pensei nessa forma colaborativa, desenvolver a solução, entendeu? E dá para você aplicar até o conceito de inovação aberta, né? Como você falou, pode, por exemplo, pegar uma parte do teu código de uma API, colocar no Git, as pessoas melhoram, você importa, você
faz igual o conceito do Linux, né? O Linux é de graça, todo mundo pode mexer, mas se você entrega mais formatado e dá um suporte, você pode cobrar por isso. Então, é uma forma também de você estruturar um modelo de negócio por aí. Então, André, né, você tentar resolver ali aquele problema de mão de obra, né? Que nesse caso eu acho que é muito escasso. isso daí que você falou agora me lembrou um exemplo. Tem um perito da Polícia Federal que ele criou uma ferramenta que é para perícia digital, forense digital. E ele fez exatamente isso que você falou. Ele criou uma ferramenta para a Polícia Federal, código aberto, colocou na internet e abriu o código e deixou lá. E aí, toda vez que precisa alguém colaborar, ele vai lá, dá permissão, a pessoa vai, opera lá no Git, faz o pull request e tal. E aí eu posso colaborar, qualquer um pode colaborar, pega o código dele e tal. Só que assim, cara, é muito interessante esse projeto dele pelo seguinte, a ferramenta que concorre nesse mercado é o Nuix, que é uma ferramenta israelense. Cara, o Nuix para forense digital é caríssimo, caríssimo. Tipo assim, eu acho que ele está fazendo exatamente essa sua ideia. Ele abriu o código, a galera vai exponencializar o crescimento dessa solução e talvez ele não ganhe nem com a venda do código em si da solução, ele ganhe com o suporte. Sim. Tipo, olha, eu chego aqui, olha, eu vou implementar na tua empresa, eu vou dar o suporte, vou ensinar teu colaborador, eu sou um perito. Exatamente. O outro o concorrente pode pegar o código e fazer igual. Beleza, irmão, vai lá e faz igual também. Não é tão fácil, não é só copiar e colar, né? Sim. Então, funciona. Dependendo do modelo de negócio, ele está bem estruturado, funciona. Eu acho que é um caminho viável aí para o teu projeto. Legal a ideia, cara. Legal. Beleza. Bacana. Quem está faltando? João Frederico? Eu acho que o Leandro Carvalho. Vamos lá, Frederico. Mas, professor, eu vou compartilhar a tela aqui. Tá aparecendo aí? Tá aparecendo. Pronto. O meu é basicamente uma instalação em cima do meu TCC, instalação de um sistema fotovoltaico numa residência. Como recompensa, tenho aqui energia limpa, baixa necessidade de manutenção, alta economia na conta de luz, vida útil do sistema, pode em torno de mais de 20 anos, 10 anos. Não emite poluentes, ocupa pouco espaço, porque sempre é instalado no telhado da casa, acessível em lugares remotos, que entra, aqui já é outro sistema fotovoltaico que eu vou falar aqui. O desafio, infelizmente, é o alto custo, que dependendo do tamanho da casa, do consumo de energia, esse aqui fica muito alto. A questão da aquisição das placas fotovoltaicas, todo um conjunto. O recurso, que não pode ser aproveitado durante a noite, depende estritamente da radiação solar, a baixa capacidade de armazenamento e a dependência climática. Se qualquer nuvem já atrapalha na geração de energia, a captação. As minhas regras, no fiel cumprimento do contrato, a ser confeccionado para a aquisição de um sistema fotovoltaico residencial. Os jogadores, eu peguei 4 empresas aqui da minha cidade, Natal, que trabalham com instalação, G2 Engenharia, Nautilus Solar, Mega Solar e Natal Energy. Os recursos, todos os recursos das empresas, desde instalação, mão de obra, equipamentos, tudo são por eles. Agora eu vim para o cenário. Aqui, acho que não é cenário. No meu cenário, aqui no Rio Grande do Norte, é um dos principais geradores de energia solar no Brasil. Acho que tem uma usina, acho que em Piauí ou em Sergipe. Uma das maiores usinas, acho que da América do Sul, de produção de energia solar. A aquisição de sistemas fotovoltaicos está aumentando no RN, está crescendo bastante. Todo ano já aumenta as aquisições. Aqui, as alternativas. Sistema fotovoltaico off-grid. Esse aqui é bastante utilizado em lugares remotos, onde não tem fornecimento de energia pública. Que ele trabalha com baterias
de armazenamento e você consegue, tipo, vamos supor, uma fazenda que você não tenha fornecimento de energia ou alguma coisa assim, você consegue instalar esse sistema aqui junto com baterias que ele consegue. Você capta de manhã e você consegue usar à noite. Sistema fotovoltaico híbrido aqui no Brasil, pois aqui no Rio Grande do Norte eu não sei se usa, porque ele é muito, muito caro mesmo, que ele abrange esse sistema fotovoltaico off-grid, mais o sistema fotovoltaico on-grid, que é esse que eu estou falando. Um microinversor, que é uma alternativa para casas que tem muitos desenhos no telhado muito diferente, né? E com a incidência muito de nuvens, porque esse microinversor, ele consegue trabalhar, ele trabalha fora do, como eu posso dizer? Ele trabalha diretamente na placa fotovoltaica. Então, deixa eu explicar. Esse aqui que eu estou falando, o sistema fotovoltaico, ele trabalha armazenando todas as placas fotovoltaicas juntas para o armazenamento de energia. Esse microinversor, ele consegue captar placa por placa. Então, você não tem interferência de energia, mesmo se no tempo nublado ou não. E aqui, daqui para baixo, são todas as empresas, as maiores fabricantes de tanto placa como inversor, tudo isso. A decisão a se fazer aqui eu botei alguns. A empresa deverá ter no mínimo 1 ano de experiência em renováveis, selecionar a melhor empresa no ramo de energias renováveis do estado do Rio Grande do Norte. Deverá ser selecionada uma empresa que apresente o melhor custo-benefício para a instalação fotovoltaica. Decisão a se fazer. Não adquirir o serviço fora da realidade financeira. Se for muito alto o valor, não faça, que não vai dar certo, não vai caber no seu bolso. Não adquirir equipamentos usados. Não será selecionada a empresa que constar dívidas ou ações trabalhistas contra. Os meus indicadores são custo, capacidade de geração por sistema, quantidade de placas fotovoltaicas, que pode ter um grande aumento no valor, e a vida útil mais o tempo de garantia. E a minha estratégia é seguir sequencialmente o caminho feito pela pesquisa e coleta de dados, empregando um método que eu ainda vou rodar. Essa semana eu vou rodar o método para entregar a próxima segunda, e a ordenação da melhor empresa para a instalação do sistema fotovoltaico. A ordenação da melhor empresa, essa semana também eu vou pegar o orçamento com essas 4 empresas para definir qual a melhor para fazer a aquisição. Basicamente é só isso. A minha apresentação. Um programa objetivo, não tem muito. Vai ficar bacana também. Né? E aí, Andrei, fala aí. Eu vi que você estruturou o seu caso aí, como você colocou ali na estratégia de forma sequencial, né? Não sei se eu entendi errado, mas basicamente uma decisão vai depender de outra, né? Então, por exemplo, você colocou ali a questão do fator custo-benefício, mas você tem outros critérios também que dependendo... Eu sempre tenho medo dessa questão custo-benefício, porque eu já fiz a especificação técnica para contratar a licitação e, às vezes, o melhor custo-benefício não traz o melhor benefício. Né? Então, isso é um problema quando você faz esse tipo de critério. Mas eu vi que você tem outros critérios independente não, outros critérios associados, né? Estão relacionados um com o outro. Então, você vai escolher a tecnologia, depois por preço, depois tem ali os critérios, né? Se a companhia tem lei trabalhista, se o equipamento é usado ou não, etc. Então, você tem ali basicamente um funil de decisão, né? Você vai fazendo escolhas dentro de escolhas e gerar ali um resultado. Achei interessante essa. A grande dificuldade mesmo é só a questão do custo, porque essa é uma tecnologia muito restrita, acho que para classe média, média alta. Infelizmente, classe baixa não pode arcar com essa dívida, né?
que é um investimento muito alto. Muito bom. Legal. Opa, aqui. Obrigado, Felipe. Quem está Valeu. faltando? Está faltando alguém? Eu. Leandro, vamos lá, Leandro. Isso. Deixa eu apresentar aqui a tela. Todos estão vendo? Deep Learning Estão aplicado. conseguindo ver a tela? Eu estou sim. A imagem. Primeiramente, tá vendo? Estou vendo. Ah, legal. Primeiramente, eu gostaria de me apresentar. Sou Leandro Carvalho, né? Agradecer ao professor Dr. Marcos pela oportunidade de fazer parte do grupo, né, de estudo. Eu sou engenheiro de controle de automação, tenho pós-graduação em gestão de projetos e atualmente eu sou aluno de mestrado na FEEC, que é a Faculdade de Engenharia Elétrica e Computação da Unicamp. Também eu atuo na indústria, né? Trabalho na indústria de manufatura e também sou sócio de uma empresa de energia fotovoltaica, né? Então, também tenho esse trabalho paralelo. Eu vou falar um pouquinho, esse trabalho, né? Na verdade, foi um trabalho desenvolvido juntamente com 3 amigos lá do mestrado. A gente apresentou esse trabalho em uma das matérias, né, do ano passado, uma das matérias que nós tivemos no mestrado, e eu queria falar um pouquinho sobre ele, né? Então, o que seria? Seriam modelos de Deep Learning aplicado à imagem médica como ferramenta no diagnóstico de COVID. Agora, falando um pouquinho sobre o tema escolhido, né? Contextualizando, o cenário atual da pandemia COVID-19 faz com que países subdesenvolvidos e que enfrentam cenários econômicos inseguros explorem o uso da ciência como alternativa de diagnóstico barato e eficaz. Minha pergunta de pesquisa é a seguinte: é possível, por meio de aprendizagem de máquina, criar modelos capazes de classificar imagens de raio-x e tomografia computadorizada de exame de COVID? Agora, entrando um pouquinho aqui no quadro. Recompensa, né? Acho que todo projeto ele visa a recompensa financeira, né? Que seria o retorno do capital investido mais o lucro, né? Isso eu acho que todo projeto, né, busca isso. Então, comigo não é diferente. E a recompensa pessoal, que no caso é ajudar a salvar milhares de vidas, né? Ainda mais no momento que a gente vive. Então, essa é a recompensa. Partindo para o cenário, né? Qual é o cenário que nós estamos vivendo? Estamos no momento da pandemia da Covid-19. Então, esse é o cenário atual. Acho que nada mais propício para desenvolver um software capaz de analisar imagens médicas. Então, questão de cenário, acho que esse é o momento. Também necessitamos de novas tecnologias para o combate da pandemia. Isso é uma urgência, pois estamos vivendo a pandemia. Também, né, estamos vivendo um caos quanto ao combate à doença. Um caos por causa da falta de recursos básicos, né, e também tecnologias para auxiliar os profissionais de saúde. Agora, falando um pouquinho das estratégias, tem realizar parceria com a equipe médica, né? Esse trabalho, para a gente desenvolver ele, a gente teve muito auxílio de equipes médicas, né? Tanto médicos, enfermeiros, radiologistas. Então, isso é uma estratégia, isso tem que acontecer, né? Para que a gente conseguisse desenvolver o algoritmo. Também buscar investimentos, né? Investidores. É um trabalho que, caso a gente seguisse, precisaria de investimentos. Também parcerias com a universidade, né? Porque é ali onde está o estado da arte. Então, a gente precisa, né, do apoio da universidade e também trabalhar de forma totalmente colaborativa, né? Conversando com outras equipes, né, outras universidades, para entender o que eles estão fazendo também, o que eles estão usando, né? Eu acho que o intuito é isso, um ajudar o outro e a gente montar o melhor algoritmo. Agora, partindo aqui para as regras. Então, como regra, né, temos de estar de acordo com os órgãos regulamentadores, né, por exemplo, o FDA, ANS, Anvisa, né, e também a Lei de Direitos Autorais e Propriedade Intelectual. Como desafio, temos a qualificação técnica, né, realmente, quando se trata de machine learning, né, deep learning, precisa de um conhecimento mínimo, né,
E também, no nosso caso, a gente teve que aprender um pouco sobre raio-x, tomografia computadorizada, entender como que se faz, né, a análise de um raio-x, isso é importante. Também desafio a aquisição dos dados, né, que são imagens médicas, né? Lembrando que a gente está no momento da pandemia e a gente tem poucas imagens. Quando esse trabalho ele foi desenvolvido, foi no meio do ano passado, a gente tinha mais ou menos 4 meses de pandemia e a gente usa imagens médicas, então a gente tinha muito pouca imagem. Então a gente tinha que buscar imagens, né, em Kaggle, imagens em alguns bancos de dados na Itália, e então isso é um desafio, né? A gente tinha poucas imagens naquele momento, até hoje, se a gente for analisar, a quantidade de imagens ainda é pequena, porque ainda estamos vivendo o momento da pandemia. Outro desafio é a confiabilidade dos dados. Quando eu digo confiabilidade, o que eu quero dizer? Imagens repetidas, né? Imagens erradas. Repetidas porque a gente via que no mesmo em bancos de dados diferentes a gente tinha a mesma imagem, né? Isso é ruim. Imagem errada porque a gente estava buscando imagens afetadas pela COVID, né? E a COVID é sabido que é uma infecção pulmonar, é uma pneumonia. Então, nessa base de dados tinha outros tipos de pneumonia. Então, a gente tinha que fazer um filtro ali, né? Para usar uma base de dados que funcionasse muito bem. E o tempo, né? O tempo, acho que é um dos maiores desafios, porque nesse caso seria uma corrida contra o tempo. Jogadores, temos os mentores, né? Que são os professores que auxiliou em todo o projeto. A universidade, né? Também liberando a pesquisa, né? Os pesquisadores também auxiliou a gente no desenvolvimento desse projeto. Também os profissionais de saúde, né? Porque sem eles a gente também não conseguiria desenvolver nada. Então, teve uma parceria muito grande, né, de médicos, enfermeiros, enfim, e investidores também para investir capital para que isso fosse para frente. Recursos. Então, nós temos como recursos o raio-x, né, no caso, tomografia computadorizada, necessidade em desenvolver conhecimento na área, né, por mais que nós já temos algumas bibliotecas prontas, ferramentas, e a gente já consegue analisar a imagem com uma certa facilidade, mas nesse caso, encontramos algumas dificuldades, né, em usar algumas ferramentas. Então, de recurso, a gente usou o Transfer Learning, que é uma estratégia que a gente usou porque a gente tinha é muito difícil você processar a imagem, é muito pesado. Quando você analisa a imagem, você precisa de um poder computacional muito grande. Mesmo a nossa base de dados não sendo grande, a gente não tem esse poder computacional. E então, assim, a gente precisaria de GPUs, né, para processar essas imagens. Então, na minha máquina, só para ter uma ideia, eu deixei o algoritmo rodando 3 horas, né, para a gente chegar em alguns conceitos, né, em algumas métricas. Então, isso é um recurso que a gente usou, né, o Transfer Learning. A gente usou também um outro recurso que chama Data Argumentation, que ele é muito usado quando você tem uma base de dados muito pequena. Você pega uma imagem, você rotaciona essa imagem, você distorce essa imagem a fim de criar novas imagens. Então, você usa isso quando você tem uma base de dados de treino muito pequena. Isso ajuda bastante. Então, a gente usou também. Tudo isso a gente fez em Python, né? E usando as suas próprias bibliotecas. E GPU, né? No caso, a gente usou também o Google Colab, né? Ele tem lá a sua GPU, mas mesmo assim, demorou 3 horas para rodar na minha máquina, né? E alternativas, no caso, é fazer parceria com outros grupos de estudos do mesmo assunto, né? Então, acho que isso é importante, seria uma alternativa a gente auxiliar esses outros grupos, né? E montar um grupo maior, a fim de fazer com que o algoritmo ficasse pronto muito mais rápido, né? Então, isso é uma alternativa. Decisão a fazer é validar o algoritmo com uma base de dados grande, né? Isso é muito importante. Usar uma base de dados confiável, né? No caso, a gente validar as imagens, né? Se realmente são de Covid ou não, e normalizar a base de dados, tá? Isso é muito importante. Decisão a não fazer. Não usar a mesma base de dados para treinar o algoritmo e também usar a mesma base de dados para teste, né? Isso a gente acaba enviesando o algoritmo. Isso não pode ser feito de maneira alguma, né? A base de dados de treino é uma e a base de dados de teste tem que ser outra, diferente. E usar uma base de dados para treinamento muito pequena. A gente não deve fazer isso também, que a gente não consegue ter uma acurácia grande, né? Uma acurácia boa. E indicadores, né? Nós temos matriz de confusão, a própria acurácia do algoritmo,
precisão, e também temos um indicador, né, que seria na parte de gestão, é o cronograma de execução. Seria isso, professor. Não, muito bom, gostei desse trabalho também. Aliás, eu gostei de todos os trabalhos, né? Eu achei que e esse é super oportuno, né? Essa questão aí que a gente está vivendo, né? Com certeza pode trazer uma contribuição imensa aí para a sociedade, né? A utilização Não, sim. de deep learning para identificar os casos de Covid, né? E aí, Andrei? Isso mesmo, esse era... Alguns pontos para considerar aqui. Acho que, olhando o quadro como um todo, assim, sem se atentar ao detalhe ali do texto, dá para perceber, por exemplo, ali no quadro de desafio e recurso, que você colocou uma lista grande de desafio, uma lista grande de recurso. Tanto que você teve que colocar até uma fonte menor. Então, isso a gente consegue ver que você tem um desafio muito grande, mas você também tem condição de bater nesses desafios, de resolver esses desafios, de superar isso. Isso Então, mesmo. visualmente, sem ler, por exemplo, né, só olhando aí a mancha gráfica, né, aí já é um termo técnico de design, você olhando só a mancha gráfica do quadro, você vê que tem um equilíbrio nesses dois quadros. Né? Então, você consegue encontrar soluções para aquele monte de desafio que você listou ali, que é muita coisa. E como o professor Marco falou, a gente está no momento oportuno. E aí tem alguns pontos que pode se considerar nisso também. Primeiro, você está correndo muito contra o tempo. Então, quanto mais rápido você desenvolver uma solução dessa, mais rápido você vai atingir sua recompensa, que é a recompensa financeira e sua recompensa pessoal. Mas, ao mesmo tempo, acabou a pandemia amanhã. Né? Isso é o sonho de todo mundo agora nessa atual situação. E aí, o que você vai fazer com essa tecnologia? Porque se a pandemia acabou, né, se você desenvolver ela só para isso, você tem que pensar em escala. Né? Como é que você vai usar a mesma tecnologia para depois conseguir manter aí esse retorno do investimento de tempo, de dinheiro e de capital intelectual que você tá fazendo. Então, a gente está fazendo uma tomada de decisão agora, mas que ela vai se refletir no futuro. Então, aí é só um ponto de reflexão, né? E o depois. E uma outra coisa que acho que talvez o professor Marcos vai concordar ou não, cronograma ali como indicador. Na verdade, o cronograma, pelo menos foi o que eu aprendi, só serve para dizer o quanto a gente está atrasado. Então, ele não é assim de fato um indicador, né? Ele pode ser um indicador, mas um indicador que assim, ele não é muito preciso. Você está falando ali de acurácia e precisão para o teu produto, né? Mas o cronograma basicamente ele vai servir ali mais ou menos de um indicador de atraso que ninguém nunca consegue manter, está dentro do cronograma. Eu nunca conheci ninguém que estava dentro de cronograma. Essa pessoa não existe, esse projeto não existe. Mas de qualquer forma, acho que é um projeto de muito valor para a sociedade. Então, por favor, faça isso rápido. Não, sem dúvida. Eu gosto muito desses trabalhos que buscam soluções, né, inovadoras para a sociedade. Né? Eu acho que é para isso que a gente estuda. Né? A gente estuda para melhorar a vida das pessoas, salvar a vida das pessoas. É isso que dá sentido à nossa pesquisa. Né? Não, sem dúvida. Se me permite, na verdade, respondendo ao professor Andrei, referente a se a pandemia acabar, eu acho que isso a gente deve levar à frente um trabalho desse, porque isso ajuda muito, né? Os atendimentos, principalmente em hospitais pequenos, né? Na verdade, o intuito de uma ferramenta dessa nunca é substituir o médico em si, né? Pelo menos a princípio não, né? Mas e sim auxiliá-lo, né? Auxiliá-lo no diagnóstico, né? Um diagnóstico mais rápido, mais eficaz. Então, isso seria uma forma da equipe médica tirar uma prova real, né? Alguma coisa do sentido, né? Então, acho que isso é válido não somente para o momento da pandemia, sem dúvida, para esse momento é mais propício, né? É mais indicado, porém, eu creio que isso aí é válido para o futuro, né? Presente e o futuro em si. Claro, com certeza. Bom, muito bom. Quem mais? Ficou faltando alguém? Já foram todos? Acho que foram todos, né? Comandante, Fala. hoje eu estava montando a matriz de decisão
do meu problema, né? Eu cheguei à conclusão que com os dados que eu tenho na internet eu não consigo fazer o problema. Vou ter que mandar e-mail pro pessoal das baterias antiaéreas. Que eu pesquisei vários TCCs lá da Escola de Artilharia do Exército, e cada TCC tem informações conflitantes. Um fala que o range de uma bateria é 1, o outro fala que a mesma bateria tem outro range. Eu não consigo caçar informação. Aí eu queria ver com o senhor se eu posso apresentar outro problema e refazer o quadro na próxima semana. E isso aí eu vou mandar e-mail para a bateria e rezar que Deus me responda para eu conseguir fazer o trabalho. Tá ótimo, não tem problema não. Pode fazer. Tá? Bem, meus amigos, então era isso, né? Esse era o nosso planejamento. Assim, eu fiquei muito bem impressionado, né? Foi até muito melhor do que eu imaginava, né? Tudo começou com uma ideia maluca na minha cabeça e na cabeça do Andrei, né? Eu falei, olha, dá para aplicar esse quadro aí para a gente estruturar problemas. E aí não ficou dúvida, né? A prática mostrou que realmente nós podemos ganhar muito no entendimento do problema utilizando esse quadro para depois partir para a solução matemática efetivamente, né? Então, agradeço ao professor Andrei, né, que acompanhou as nossas atividades, né? E aí, quais serão os próximos passos, né? Qual é a minha intenção? Vou passar aqui para vocês já saberem do nosso cronograma, né? Hoje é dia 24. Então, olha só, no dia 31, é segunda-feira que vem, às 20 horas, o Leandro está aqui com a gente, vai apresentar o método das P medianas, passo a passo. Então, é interessante que vocês assistam, porque já é mais um método que vocês vão aprender, né? A ideia não é que vocês aprendam só multicritério, a ideia é que vocês aprendam um pouco de tudo de pior, né? Então, Leandro vai mostrar um problema interessante, método das P medianas, que pode ser que resolva o problema de outra pessoa, né? Então, na semana que vem, dia 31, nós vamos nos encontrar aqui, né? E o Leandro vai apresentar aí para a gente o problema das P medianas, que, aliás, foi o artigo que ele apresentou na sexta-feira, não foi sexta, Leandro? Foi, né? Foi na quinta-feira. Sim. Pois é, o artigo que o Leandro apresentou na quinta-feira no Congresso de Administração, Sociedade e Inovação, né? Então, ele vai trazer essa ferramenta aí para vocês conhecerem. Na segunda-feira que vem, tá? Dia 31. Depois, dia 7, vocês vão conhecer uma outra ferramenta, que é a de simulação discreta. Eu convidei o professor Leonardo Schuiff, que é um dos maiores especialistas em simulação do Brasil. Para vocês terem ideia, a minha dissertação de mestrado, há mais de 10 anos, eu fiz em simulação, e a minha referência basilar foi o livro do professor Leonardo Schuiff, né? Então, ele vai vir dar essa aula para você. É como um mini curso de 2 horas, e aí ele vai mostrar ali alguns conceitos e depois vai fazer um exercício ali, mão na massa, para que todo mundo consiga fazer um modelo de simulação utilizando o software Simulate, tá? Então, aí já vai ser mais uma ferramenta que vocês vão aprender, né? Então, P medianas, né? Problema de localização das P medianas, dia 31, dia 7,
simulação discreta com Leonardo Schwiffer. Tá? Aí, no dia 14, aí anotem aí o trabalho de vocês já evoluiu. No dia 14, vocês vão, na verdade, por exemplo, o Corriça já até apresentou, e o Vitor, o Arthur também. No dia 14, aí eu quero que vocês façam o casamento das duas coisas, do quadro mais a aplicação de um método numérico, no dia 14 de junho. Então, observe, hoje é dia 24, vocês ainda têm aí 3 semanas pela frente. Né? Dá para fazer tranquilamente, porque semana que vem, dia 31, vamos ver P medianas, na outra vamos ver simulação discreta, na terceira vocês vão trazer o quadro e mais o método analítico associado ao quadro. Entendeu? Então, é o seguinte, então, basicamente, são 3 slides que eu quero que vocês apresentem. O primeiro, contextualizando o problema, olha, eu tenho um problema que é esse aqui. Né? O segundo, o quadro, né? Baseado aí nas considerações do professor Andrei, vocês ou adensam ou enxugam o quadro, segundo slide. O terceiro, o método que vocês aplicaram, a ferramenta analítica, das que a gente já viu até agora, né? E o quarto, a conclusão. E aí, aplicou o método, e o que o método te deu? Acabou. Isso para o dia 14 de junho. Entenderam a ideia? Então, quadro todo mundo já fez. Aí, agora, para o dia 14 de junho, para daqui a 3 semanas, vocês vão aplicar o método. O que nós já vimos? Nós já vimos um monte de métodos, né? Já vimos os métodos ordinais, de Borda, Condorcet e Copeland. Já vimos o método Sapir-Whorf. Já vimos o HP. Qual mais que nós já vimos? O HP Topsys 2N. Qual mais? Já até esqueci. Vocês vão ver o da P mediana, vão ver simulação discreta, que pode ser que você queira usar simulação discreta para identificar um gargalo e para eliminar aquele gargalo, né? Então, vocês têm aí umas 6, 7 ferramentas que vocês já podem aplicar, né? Então, assim, mas PO tem mais de 100 ferramentas? Tem, mas a gente trabalha com o que a gente tem, pô. A gente trabalha com o que a gente conhece, né? Então, baseado em todos os métodos que nós já vimos, que vocês vão ver até o dia 7 de junho, no dia 14 nós vamos fazer um outro workshop e aí cada um vai apresentar 4 slides. Contextualização, o quadro, a aplicação do método e o resultado, a discussão dos resultados. Aí, beleza. Isso vai ser no dia 14 de junho. No dia 21 de junho, eu vou explicar para vocês um passo a passo do que tem que ter no artigo. O artigo ficar demolidor, pô. A prova de reprovação, né? No dia 21, né? Vou dar para vocês o passo a passo para vocês montarem o artigo baseado no material que vocês já têm. Vocês não vão inventar nada novo. Você vai ter o quadro, o método e a solução. É só pegar isso e colocar na forma de um artigo. Acabou, né? O núcleo duro do artigo vocês já vão ter na mão. É só escrever isso de uma forma bonitinha. Então, no dia 21, eu vou dar aula sobre como escrever o artigo.
né? Aí, no dia 28, eu vou pular para dar uma semana a mais para vocês. Aí, no dia 5, vocês vão entregar, vão apresentar um draft do artigo. Mais ou menos 12 páginas. Então, está bem tranquilo, não está bem tranquilo? Está bem suave, não está? Né? Eu vou fazendo bem passo a passo, para todo mundo entender o que está fazendo e ninguém se perder no meio do caminho. Né? Então... Bonatti. Fala. Repita a data aí, por favor. Desculpa, Arthur. Fala. Rapidinho. Bonatti, esse do dia 5 de julho, que o senhor falou, o draft do artigo, seria um escopo do artigo já, então, não é isso? É. Um rascunho, né? Já de 12 páginas. O artigo, sim, senhor. Tá? Então, hoje é 24. Dia 31, vocês vão ver P-medianas. Dia 7, vocês vão ver simulação discreta, com o professor Chuif. Acho que ele é lá da USP, Unicamp, eu não lembro de onde. É lá de São Paulo. Vamos ver simulação discreta no dia 7. No dia 14, vocês vão apresentar, vamos fazer um workshop. Quadro mais a modelagem matemática. 4 slides. Contexto, quadro de tomada de decisão, método matemático e conclusão. No dia 14, né? No dia 21, eu vou mostrar para vocês o passo a passo para escrever um artigo. E aí vou dar 14 dias. Aí, dia 28, eu vou ver qualquer coisa com vocês. Vocês não vão entregar nada. Aí, no dia 5 de julho, aí vocês vão entregar um texto. É claro que não vai ser um texto final, né? Vai ter que corrigir ainda, vai ter um monte de, né, coisinha para cá, papapá. É uma primeira versão, né? A gente chama de draft, né? É um rascunho, um draft. Então, aí, no dia 5 de julho, vocês vão entregar um draft. Já vai ser vamos dizer assim, vai ser o primeiro trabalho de vocês pronto para ver se a gente consegue publicar em algum lugar, mandar para alguma revista, mandar para algum congresso, né? Todos vocês precisam publicar para poder entrar no mestrado, no doutorado, seja lá o que for. Tá bom? Todo mundo entendeu? Alguém ficou com alguma dúvida? Quer falar alguma coisa? Tá bom? Então, podemos encerrar? Então, tá. Então, podemos sim. Então, vocês já sabem mais ou menos o passo a passo. É só a gente ir seguindo. Eu tenho certeza que vai ser sucesso. Tá? Beleza. Gente, Tá bom, muito então. obrigado aí pela participação. Gostei muito aí de ver aí o material da pesquisa que eu fiz sendo utilizado, né? Isso é muito bom para quem é pesquisador, ver o seu trabalho sendo útil de alguma forma. E o professor Marcos tem meu contato no Facebook, no LinkedIn, no WhatsApp. Quem tiver dúvida aí para poder precisar de alguma ajuda, alguma dica sobre o quadro, de como usar, ficou com uma dúvida, quer rever, como o professor falou, quer aumentar, quer diminuir, e tá alguma dúvida, ele tem meu contato, pode passar meu contato, tá à vontade. E a gente se vê mais para frente aí, eu quero ver o resultado disso aí na prática de vocês. E no dia 14, se você quiser participar do workshop, pode participar. E aí já vai ser o quadro com a respectiva ferramenta analítica, né? Aí um vai usar HP Topsys 2N, outro vai usar métodos ordinais, outro vai usar a simulação, outro vai usar... Cada um vai usar o método que quiser, né? E aí isso vai ser no dia 14. Aí, se você quiser participar, já está convidado. Tá bom? Tá? Então, mais uma vez aí, boa noite, pessoal. Fiquem com Deus e se cuidem. Tchau, tchau. Boa noite a todos. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Obrigado aí.